E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Estou aqui com o pastor Ricardo Barbosa. Obrigado pela tua presença aqui, pastor. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Estamos aqui, eu, inclusive o Alemão de Sung está aqui atrás também. Nós estamos no CTPI, neste congresso que acontece todo ano aqui em Campinas. E o tema deste ano é sobre revitalizar, como vocês podem ver na televisão aqui atrás. Ricardo Barbosa vai ser um dos palestrantes. E essa questão de revitalizar a vida. Por muito tempo o CTPI fala sobre plantar igreja, estratégias, coisas que são fundamentais para nós plantarmos uma igreja, revitalizarmos uma igreja. E este ano o CTPI resolveu falar sobre a vida do pastor, a sua identidade, a sua família. O pastor Ricardo Barbosa, para quem não conhece... Bem, se você nunca leu Caminhos do Coração, primeiro que você está errado. Rapaz, Caminho do Coração tem quantos anos? Ele é de 94, 95. Gente, Caminhos do Coração não é porque o Ricardo está aqui, mas é um livro de espiritualidade que você precisa ler. Coloque na sua meta de leitura deste ano, ler Caminhos do Coração, que é o tema que o Ricardo trabalha, já chamando de Ricardo já, me perdoa. À vontade, por favor. Não, por favor. Por favor. Mas, pastor, você trabalha por muitos anos esse tema da espiritualidade e puxando um link com o tema deste congresso, o revitalizar. Bem, por que nos fatigamos espiritualmente? Bem, eu acredito que existe aí uma complexidade enorme, né? Uhum. Por um lado, existe uma fadiga real, o trabalho, o exercício pastoral, ele tem uma dinâmica e traz consigo exigências próprias dele, que produz algum nível de exaustão, algum nível de cansaço. O apóstolo Paulo descreve em alguns momentos nas suas cartas expressões como trago no corpo as marcas de Cristo, ele fala das angústias. Pois é, acho que na carta a Timóteo ele relata uma certa angústia, né? Exatamente. Então, assim, existe um aspecto próprio, assim, acho que pensando assim em termos do trabalho em si, do ofício em si, existe um cansaço, existe uma fatiga, existe uma dinâmica que traz essa exaustão emocional, espiritual, física mesmo, Então, acho que esse é um lado, assim, que ou seja, é algo natural. Exato, assim, talvez o grande problema para muitos pastores e líderes hoje é que eles, talvez alguns entrem no ministério sem a consciência de que esse cansaço será parte da vida deles, Por exemplo, eu estava comentando um tempo atrás com um amigo, a solidão e a frustração são companhias constantes de um pastor, Ou seja, não é a solitude, que eu escolho meditar, é a solidão mesmo, solidão. tipo abandono. Não é nem tanto assim, eu diria a solidão mais no sentido de você não ser compreendido. Não é só a solidão da ausência de pessoas, mas a solidão de você estar envolvido num mundo que muitas vezes nem a própria família consegue compreender. Às vezes nem os amigos mais próximos conseguem compreender. Então a solidão é uma dessas angústias e um desses cansaços que são companheiras de um pastor, sabe? A frustração é uma presença quase que constante, Pelo menos tem sido para mim, Assim, a solidão e a frustração me acompanham, Claro que em ritmos diferentes, em estágios diferentes, mas são duas coisas que são bem comuns. Uma é essa dificuldade de ser compreendido, e não é porque as pessoas não querem, não se esforçam para te compreender. É que existe uma dinâmica. Existe um universo que não é fácil, às vezes nem mesmo nós compreendemos exatamente tudo aquilo que envolve.
Pastor, ouvindo você falar assim, realmente a gente começa a ficar de cabeça baixa. Nós, pastores jovens aqui, o Alex está revitalizando uma igreja, já está ficando em posição fetal ali atrás da câmera. É, mas é legal que você falou, eu acho que eu peguei uma frase, uma palavra de esperança ali, que são em fases diferentes, né? Porque como que a gente administra isso? Beleza, eu já entendi que a frustração, Alex, tá ouvindo, né? A frustração vai fazer parte, né? A solidão vai fazer parte. Então, como é que eu administro isso no ministério pastoral? E só um parênteses aqui, muita gente que vê o nosso canal, ouve o nosso podcast, às vezes não é pastor, não trabalha em igreja. É legal você, né, web espectador, entender e ouvir esse tipo de coisa, porque você tem um pastor lá na sua comunidade, e é por isso que o Bibotalk tem produzido ultimamente, pastor Ricardo, conteúdo muito voltado para pastores, mas a gente sabe que quem nos acompanha não são só pastores, porque as pessoas também que nos acompanham são membros de igreja que tem um pastor lá na frente. Então a gente acha bem importante trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas verem, caramba, meu pastor passa por isso. Bem, voltando à nossa pauta, como administrar isso? É inevitável. Ok, como é que eu administro e quem sabe até alivio alguns sintomas dessa solidão, desse cansaço? Acho que algumas coisas seriam muito importantes, né? A primeira delas é a capacidade de você aceitar certas coisas como elas de fato são, né? Aceitar não significa necessariamente concordar, mas entender, por exemplo, entender que uma vez que você decide seguir o caminho da vocação pastoral, do ministério pastoral, a possibilidade de você ter que levantar no meio da noite para socorrer alguém, a possibilidade de você, num dia que você planejou descansar, Alguém morreu. ter que lidar com o luto de alguém, com o falecimento de uma pessoa e tal. Isso tudo está presente e são situações que são completamente imprevisíveis e não tem como você administrá-las, né? Não tem como você prever o que vai acontecer. Mas uma vez eu me lembrei aqui agora, em 89, estávamos num congresso, o Dr. John Stott veio aqui no Brasil, ia Rapaz, falar você andou com nesse John Stott, congresso. James Wilson, né? São os pessoal fraco aí, né? Mas o John Stott estava nesse encontro, aí tivemos um encontro com um grupo de pastores jovens, éramos uns 20 e poucos mais ou menos, para conversar com ele, fazer perguntas Ziel estava nessa, não? Não, Porque o Ziel conta uma história parecida. O Ziel conviveu bem de perto com ele, né? Eu não. Né? Mas uma das perguntas, ele estava completando 70 anos ali naquela época, e uma das perguntas foi sobre como que ele havia chegado àquela altura na vida dele, com uma estatura espiritual, emocional, bíblica, teológica, uma pessoa respeitada no mundo inteiro, conhecida, e uma criatura de uma nobreza extraordinária. E perguntaram isso para ele, e acho que nós, assim, pastores jovens, esperávamos uma resposta assim, à altura do John Stott, que a gente conhecia e lia, né? E ele ficou por alguns segundos em silêncio, como era costume dele, antes de responder uma pergunta, e ele respondeu da seguinte forma, ele disse assim, eu leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, vou ao culto todos os domingos e nunca faltei à Eucaristia. Nunca deixei de participar da ceia. E parou aí. Né? Assim, uma coisa tão óbvia, né? tão ordinária, tão comum. Né? Mas quando a gente olha assim, para os desdobramentos disso, o que você percebe é que existe, ou existia, né, na vida dele, deve existir na nossa, uma certa cadência. Cadência. Um certo ritmo. E talvez isso hoje, para as novas gerações, né, com todas as ferramentas e recursos tecnológicos de comunicação, etc., essa cadência, esse ritmo, essa forma de você caminhar
com hábitos já bem sólidos, profundos. Se fala muito hoje em dia da liturgia do ordinário, né? É, Tem um movimento forte. exato. Então, assim, o que se percebe na vida dele foi isso. Pouco antes de morrer, ele gravou alguns vídeos e num deles ele está sentado num banco de uma igreja, sendo entrevistado e o entrevistador pergunta para ele assim, de que forma ele gostaria de ser lembrado, né? E ele respondeu dizendo que gostaria de ser lembrado como um cristão, como um discípulo de Jesus Cristo que se esforçou dentro do que era possível a ele fazer para ser sempre um discípulo fiel e fazer aquilo que Cristo esperava dele. E a outra coisa que ele queria também, que para ele foi importante ao longo da vida dele, foram os amigos, as amizades. Eu diria que a amizade e a cadência, o ritmo, os hábitos que você mantém, constrói e está ali presentes na sua vida, na sua rotina, eles são muito importantes, né? Hoje, as novas gerações de pastores, eles convivem com um fato novo, que são as mídias sociais, que todas as demandas que isso traz, a necessidade de estar o tempo todo conectado, e isso traz assim um risco imenso de se perder o sentido da amizade espiritual, das pessoas que te acompanham, das pessoas que andam com você, das pessoas que se importam com você e você se importa com elas. E elas quebram de uma forma impressionante o ritmo, né? A cadência, né? Elas interferem nisso de uma maneira tão violenta que nós perdemos isso. Então, se perdemos o ritmo e perdemos os amigos de alma, os amigos que realmente se importam conosco, os riscos eles tendem a se potencializar e intensificar esse cansaço, que não é o cansaço intrínseco à vocação, é o outro cansaço de um universo de exigências, de expectativas, de demandas, que são muito mais externas do que internas, tem pouco a ver ou nada a ver com as demandas pastorais e muito mais com as exigências, talvez, do contexto que nós vivemos. Uhum. Né? Você, Ricardo, a gente até conversava off-topic aqui, é uma pessoa que influencia, né, por meio dos seus escritos, colunas na revista Ultimato, enfim, né? Mas você influencia muita gente, mas a sua presença online é quase inexistente, né? Pelo menos que eu saiba, posso estar cometendo aqui o pior entrevistador da internet, mas foi o que eu ouvi aqui também nos bastidores, que a sua presença online não é tão forte. Isso se confirma? Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada disso. Segundo né? Fernando Henrique Cardoso, você nem existe se não tem Facebook. Bem, pastor, isso é uma escolha, eu imagino, né? O que dá para você compartilhar? Porque assim, nós como pastores jovens, realmente, eu ouço casos de pastor que tem que ficar apartando briga em grupo de WhatsApp da igreja, ou seja, uma demanda bem moderna para o ministério pastoral. Mas enfim, ou pastor que é monitorado pelos membros das redes sociais e vice-versa e por aí vai. Dá para compartilhar? Bem, me manterei afastado, né, do digital? Tem alguma... Ou é simplesmente... Não, a intenção não foi me manter afastado de nada. A razão pela qual eu não entrei, eu tenho um WhatsApp assim para essas coisas rápidas, não participo assim de grupo, tem um ou outro que me colocaram, mas eu não dou opinião, eu abro e fecho. Mas assim, é porque eu me conheço. Eu sei que eu sou o pior inimigo de mim mesmo, né? Então, eu sei como que essas coisas me absorvem, eu sei o quanto elas têm um potencial de me irritar, de me provocar
Então, eu decidi me manter afastado disso por minha causa, assim, para isso não produzir em mim sentimentos, percepções, compreensões limitadas, equivocadas, fragmentadas do universo que eu vivo, né? E não ter que ficar também respondendo a compreensões fragmentadas, equivocadas que as pessoas têm. Então, se alguém tem alguma coisa para conversar comigo, alguma crítica, pega o telefone, me liga e a gente conversa, marca para conversar, e eu tenho o maior prazer em conversar. Mas eu não discuto essas coisas virtualmente, assim, não me faz bem, e acho que isso me consome um tempo que eu não teria esse tempo assim disponível para fazer isso hoje. Então, assim, eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra. Não faço apologia a isso, não falo sobre isso. Quando me perguntam, eu explico. Por causa do Emaús e do Vocatio, que são 2 programas que a gente tem desenvolvido lá em Brasília, o André, que trabalha comigo, tem... O André é gente boa. Inclusive, essa entrevista está rolando graças ao André. O André, assim... Eu também acredito, assim, a gente tem procurado, ainda não fizemos, mas gravar algumas coisas para o pessoal que participa do Emaús, para o pessoal do Vocatio, que assim, seria muito importante. Eu sei que é um veículo muito bom, eu sei que muita gente vê, eu sei que ajuda muito, mas as redes sociais, para mim, pessoalmente, é mais complicado, sabe? Ricardo, então a gente está falando sobre que o cansaço, a frustração, ela é inevitável, né? É inerente quase ao ministério pastoral. Algumas coisas, os tempos modernos criam novas demandas de angústias pastorais, como as próprias redes sociais, como o pastor colocou aqui. E a gente entendeu então que o primeiro passo assim para a gente trabalhar isso e revitalizar, né, para entrar no tema aqui do CTPI, é entender que isso vai acontecer e ter amigos, né? Amizades. Eu penso que esse é um ponto interessante porque muitos pastores parece que querem preservar uma ideia de que, não, eu sou forte, eu aguento. Às vezes até a própria igreja espera essa postura do pastor. Não, ele é o homem de Deus. Como assim o pastor está fraco? Como assim o pastor não está em depressão, por exemplo? Isso aqui já daria um outro tópico, né? Mas como que a gente lida com isso, né? Às vezes não procura uma amizade e eu percebo que isso é fundamental, né? Mas como lidar com essa pressão, que inclusive as redes sociais ajudam muitas vezes, né? A comparação, poxa, queria tanto que o meu pastor fosse como fulano de tal, né? E às vezes o pastor se olha, poxa, olha a igreja daquele cara, né? A famosa pergunta que rola em reunião de pastores, né? Ei, quantos membros tem na tua igreja, né? Como a gente administra isso? Eu acho que administrar não seria a tentativa correta, sabe? Mesmo porque, assim, você não controla esse tipo de coisa, você não controla esse tipo de comparação. Eu diria que o fato de que igrejas podem desenvolver expectativas em relação aos seus pastores, esperar dos seus líderes alguma coisa que eles não são, compará-los com outros, eles mesmos desenvolverem essas comparações. Eu acho que isso, até um certo ponto, acontece quase que naturalmente, mesmo que a gente não queira, né? Mas acho que os problemas assim maiores, né? Primeiro, eu diria que às vezes a gente vive assim uma tensão entre você se expor demais ou se proteger demais. E acho que nenhum nem outro, né? Acho que o grande conflito, ou a grande necessidade que nós temos e as nossas igrejas têm, é de sermos mais pessoais, né? Não necessariamente fazermos striptease público na frente da igreja, contar todos os detalhes das dificuldades que enfrentamos, nem manter uma atitude profissional, né?
Então, assim, você fica entre o profissionalismo, de um lado, frio, impessoal, distante, né? E, às vezes, uma hiperexposição que o mundo hoje exige, requer, etc., né? E acho que tanto um quanto o outro são extremamente nocivos, tanto para o pastor, para a sua família, para a igreja. A pessoalidade é a maneira como nós experimentamos de uma maneira única o Evangelho, singular, desenvolvemos uma identidade em Cristo, e esse tem sido, assim, uma preocupação recorrente que eu tenho. Esse livro seu é muito bom, a propósito. Por exemplo, você ter uma identidade profissional, né, ou ter uma identidade pessoal. Por exemplo, a quantidade de vezes que você vê Paulo falando, usando a expressão em Cristo, minhas prisões em Cristo, para mim o viver é Cristo. Enfim, Paulo ele tem uma identidade centrada em Cristo, num relacionamento único e singular que ele tem nele, no desejo que ele tem de se tornar cada dia mais semelhante a Cristo e de ser encontrado nele não como alguém que tem justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo, etc. Quando Paulo define a sua identidade em Cristo, ele pode estar escrevendo uma carta, ou viajando, ou falando em alguma igreja, ou preso, ou vivendo uma situação de extrema dificuldade, miséria. Ele é capaz de transitar, né, como ele mesmo diz na carta aos Filipenses, né, aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, livre ou preso, tendo muito ou nada, aprendeu a transitar nesses universos tão diferentes com uma mesma grandeza, porque a identidade dele não repousava na profissão, no sucesso, na eficiência, no resultado, mas em Cristo, né? E a forma como Cristo preenchia aquilo que ele era e dava a ele um sentido de vida, de existência, de pessoa, etc. Então, eu acho assim que a nossa identidade ela permanece muito profissional, assim, muito centrada, né, na eficiência, na competência profissional, né? E ela é muito, do ponto de vista pessoal, ela é extremamente superficial. E eu penso que o que a igreja espera não é nem o profissional frio, competente, mas distante, impessoal, e nem a pessoa totalmente vulnerável, fraca e que se expõe e que faz o seu striptease dominical na igreja. Não é nenhum dos dois. Ela espera alguém que seja íntegro na forma como ele vive e se apresenta diante de Deus, diante da sua comunidade. E acho que isso é o que falta, para mim isso é o que falta hoje nessa identidade pastoral, nessa integridade que nos torna mais pessoais, com uma identidade centrada em Cristo e não na profissão, no trabalho, no sucesso, no resultado dele. Isso nos liberta de uma série de pressões que nós vivemos, né? Essas comparações, por exemplo, né? E geralmente os encontros, os congressos são muito superlativos, né? São não sei quantos mil membros, não sei quantos mil isso, não sei quantos mil aquilo. Então, assim, isso faz com que as pessoas que não têm nada disso vão se sentindo cada vez mais excluídas dentro do universo onde elas não se veem ajustadas dentro dele, né? Mas Paulo transitava de um lugar para outro, de uma luta para uma experiência bem-sucedida, com a mesma desenvoltura, porque não era aquilo que definia, né? Era quem ele era em Cristo. E isso muda completamente. Pastor, quem sabe uma palavra final aos nossos ouvintes, ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube,
Fique à vontade, sempre bom ouvi-lo. Bom, além dessa identidade pessoal que precisamos desenvolver e aprofundar em Cristo, o cultivo da vida e das práticas devocionais e procurar as práticas que são necessárias para dar a nós essa integridade. Eu gosto muito de uma expressão que o Dom Bernardo, ele foi, não sei se ainda é, o responsável por um mosteiro trapista no sul do país, aqui no Paraná, num dos livros que ele escreveu, falando sobre a tradição cisterciense, esse movimento da virada do primeiro milênio, ele usa a expressão de recuperar a autoridade sobre nós mesmos. Recuperar a autoridade sobre nós mesmos. Recuperar a autoridade sobre nós mesmos. O que ele diz é que a vida humana, ela encontra-se fragmentada, despedaçada por causa do pecado. Tudo está aqui. As emoções, a imaginação, o intelecto, a vontade, está tudo aqui, mas totalmente desconectado, totalmente fragmentado. E segundo ele, a prática de disciplinas espirituais nos ajudam a integrar essas partes que foram fragmentadas e ir criando essa integridade da qual a Bíblia fala com muita frequência, que nos dá um sentido de inteireza, né, como pessoa diante de Deus, né? Então, eu diria que, às vezes, a correria, a agitação, as demandas, e hoje, com as redes sociais e tudo mais, nós temos cada vez mais perdido a autoridade sobre nós mesmos, né? Ou seja, não somos nós que decidimos o que fazer, não somos nós que decidimos para onde ir, não somos nós que decidimos sobre o uso do tempo, dos recursos, etc. Tem uma assembleia imensa o tempo todo, cada um gritando mais alto, exigindo que se dê atenção àquilo, àquilo outro, e nós permanecemos com essa estrutura fragmentada, né? Então, eu acho que isso seria muito importante para os pastores readquirirem a autoridade sobre eles mesmos. Muito bom, gente. É isso. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua palavra, pastor Ricardo. Foi edificante para mim. Está acontecendo aqui o CTPI para nós, né, Alex? Muito bom. Gente, é isso. Se inscreva no canal e esse conteúdo em vídeo está também em podcast que você acha no bibotalk.com e também no Spotify. Até a próxima.